Estamos chegando na nossa live de hoje, dia 29 de maio de 2021. Dia de gritar fora Bolsonaro nas ruas e nas redes. Muito boa tarde a todas e a todos. Esperando aí o pessoal ir entrando. O meu som tá baixo, Delano? Deixa eu ver aqui se é... Não, tá normal. Pra mim, né? A gente vai fazer um teste aqui, tá, pessoal? A gente marcou a live pro Instagram, mas a gente vai fazer um teste para ver se dá para colocar os três. Porque eu nunca fiz live com 3, 4 pessoas, que o Instagram agora permite, né? E por alguma razão o meu também tá em inglês. Acho que é porque eu tô estudando para proficiência, aí o Instagram já entendeu e me botou para ler tudo em inglês agora. Mas enfim, boa tarde para todo mundo que vai chegando. Sejam bem-vindas e bem-vindos desde já. A gente já está com o Matheus e com a Carol aqui. Deixa eu fazer logo esse... Opa! É aqui embaixo. Oi! Olá, boa tarde. Ó, deu certo. Deu certo. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu tô só a cabeça, né, aparecendo. Aí já não tem a cabeça pequena. Aí só a cabeça aparecendo é triste. Como que vocês estão? Carol, não vou perguntar não, porque eu sei. Tá dando pra poder me escutar bem? Tá. Eu tô. Vocês me escutam também? Sim. Tá escutando, né? Beleza. Tá. Porque o áudio do meu celular tá dando alguns problemas, igual eu te falei, Ismael, mas vamos ver se vai dar certo. Se começar a falhar, eu saio, depois entro na live de novo. Tá, beleza. Que vai dar certo. Eu vou entrar aqui pelo computador também para acompanhar, e aí fica mais fácil para eu acompanhar os comentários. Também tô de cá. Computador. Olha, gente, que bacana. 3 pessoas na live. Que coisa. Maravilhoso isso. Não? Eu acho que pode até 4 pessoas, eu acho. Eu já vi uma live com 4 pessoas. Acho que bacana. Vamos fazer várias lives agora. Ainda não tinha visto uma live assim com 3 pessoas. Eu já tinha visto com até 4, né? Tinha visto com 4 também. Só que nunca tinha feito. Eu sei que antes de ter essa opção assim, oficial do Instagram, tinha um macete. Já me disseram que tinha um macete assim, para poder fazer e dar certo e ter mais de uma pessoa. Eu não sabia como é que era. Estou esperando o pessoal chegando. Todo mundo que já está com a gente, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente está aqui para dizer fora Bolsonaro. Então, nas ruas ou nas redes, hoje é dia de fora Bolsonaro. Tô até com minha xícarazinha, ó, bonitinha, arte contra o fascismo da última semana de arte que a gente fez aqui do Instituto. Os quadrinhos ali dizem muito também, né? Uhum. Inclusive, uma abração para a Luísa, que é quem produz, né? Quem artista desses quadros. Ateliê Arte em Tela, quem gostar. Né? Ateliê Arte em Tela. Pablo Santana está com a gente, diretamente do Piauí, também um colaborador nosso no webinário Filosofia em Rede. Giovana Faciola, eu não sei se eu pronunciei o Faciola ou se é Faciola, mas eu fui pelo Faciola porque eu quis dar uma incrementada. Pronunciou certo. Então, pronto. Também participou com a gente no Filosofia Dentro de Casa, turma do Belém do Pará. Hã? Ela é agroveniana. Ah, tá. Eu entendi, ela é geminiana. Diz, vixe. É geminiana também.
Amo geminianos. Galera, tá chegando, a gente vai só mesmo esses 5 minutinhos iniciais aí, só pra gente esperando o pessoal chegar. E aí a turma já tá puxando a hashtag aí do Fora Bolsonaro, essa é a intenção da nossa live. A gente está tendo as manifestações em diversas cidades do país, né, nas ruas, e quem não quis ir para as ruas, quem não pôde ir para as ruas, é convidado, né, a estar nesse movimento pelas redes sociais, nas ruas ou nas redes, todo mundo é Fora Bolsonaro. Hoje é o dia em que a gente é convidado a se levantar enquanto país, né, enquanto nação. A gente tem acompanhado aí revoluções acontecendo na América Latina, em países vizinhos, e já estava mais do que na hora do Brasil também fazer isso. Obviamente, tem todo um contexto que não favorece em nada, mas é preciso, né? A gente vem sendo empurrado para tomar essas medidas em que, de certo modo, colocar em risco a própria vida. Então, quem está na rua hoje merece todo o nosso respeito, o nosso aplauso, porque sabe, tem consciência desses riscos, mas mesmo assim quis estar nas ruas, foi para as ruas, porque já não tem como mais a gente aguentar esse governo genocida, né? O Giovanni Beteu está dizendo aí, a pedra da galinha é Fora Bolsonaro. Muito bem. Turma da Pedra da Galinha aqui em São Pompeu. Nunca mais tivemos reuniões na Pedra da Galinha, mas firmes e fortes também. E aí a gente está nesse movimento, eu vi até o Samuel já chegou aí para falar besteira, que o Samuel é bolsominion. Aí tinha que aparecer o bolsominion, né, os palhaços, aí o Samuel tá aí. Mas deixa ele se passar. E aí a gente vem nesse movimento. Eu vou postar uma publicação em que o pessoal que está indo para as ruas está certo de ir para as ruas, o pessoal que decidiu ficar em casa está certo de ficar em casa. Quem está errado é o Samuel e o Bolsonaro, né? E assim como o Bolsonaro, o Samuel também tem as digitais nas mais de 460 mil mortes que a gente já registra pela Covid. Então, é realmente que está em curso e contra tantas outras coisas que a gente manifesta, a gente diz Fora Bolsonaro. Essa é uma breve síntese, né, do porquê que a gente está aqui hoje, recebendo a Carol, o Matheus e todo mundo, para ter esse bate-papo sobre a política de morte do governo Bolsonaro a partir do olhar da filosofia. Então, a gente vai conversar aqui um pouco à luz de reflexões que, sobretudo, filósofos da contemporaneidade, né, filósofos e filósofos, nos ajudam a entender tudo isso que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil, né? Isso é uma realidade que foi pensada há um certo tempo e que ela ainda é perceptível, né? Ela se concretiza, a gente consegue perceber ela de forma concreta na nossa realidade. Então, esse nosso bate-papo é muito para compreender essa realidade à luz dessas reflexões, né? De filósofos como Agamben, Foucault, a Judith Butler, o Bembe, né? Achille Bembe. Então, eu vou pegar aqui só minha cola, porque eu fiz uma colazinha também, para apresentar os meus convidados mais que especiais, tá joia? Como nós estamos os três, então vai dar bom, porque todo mundo que entra pelo perfil do Matheus, pelo de Carol, pelo do Instituto, consegue acompanhando, né? E aí, eu vou começar apresentando Carolzinha, Caroline Della. Ismael, desculpe te interromper. Essa live, você vai salvar essa live depois? Como você pensa em salvar? Então, vamos? Então a gente salva. Qualquer coisa eu salvo aqui. Aí, como o pessoal do Facebook não acompanha, né? Nem todo mundo tem Instagram. Qualquer coisa no que eu salvar eu baixo e reposto lá no Facebook, tá? Tinha pensado assim. Pronto. A gente começa com Caroline Della Valle, né? Ela está com a gente lá em Belém, estado do Pará, na região norte. Aqui a gente tem 3 regiões, norte, nordeste e sudeste. A Carol é bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará, mestranda em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
é colaboradora do programa Filosofia em Rede do Instituto Trilhas, e a irmã da Marcela Della Valle, que fez aniversário ontem, e para quem a gente manda aí os votos de felicidade, tá? Um bocado de coisa aí para Marcela. O Matheus Barros está com a gente, e ele é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Já passei por Teófilo Otoni, mas ele está conosco no Rio de Janeiro, tá? Bacharel também no Direito, um pouco do Direito aí. As relações do Instituto com o povo do Direito têm se fortalecido desde o primeiro webinário. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduando em Filosofia e Teoria do Direito, e professor de Sociologia da Rede Emancipa, aqui no Núcleo Sertão Central, que a gente está iniciando os trabalhos agora, e é o filho da dona Cibele Guimarães, que está nos acompanhando também, como sempre. Beijão para a dona Cibele. E tem eu que vos falo, que aí já enfim, conhecidíssimo, escarrado já praticamente no meio do mundo. Eu estou em Senador Pompeu, no Ceará, para quem não conhece, tá? Sou licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Cariri, mestrando em Filosofia, na linha de Ética e Filosofia Política, no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduando em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional. É um bocado de coisa. Eu acho que eu vou pular isso aqui. Especialista no ensino de Sociologia, em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Ética e Filosofia Política, Filosofia da Educação. Estou como professor também na Rede Emancipa, na turma estadual, e coordenando aí o núcleo no Sertão Central, também professor do cursinho Edificado, programa Edificações da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, e cofundador e presidente do Instituto Trilhas, tá? Então, acho que com essas apresentações a gente gastou o tempo todinho da live. Então, mais uma vez, agradecer a Carol, Matheus, pela disposição. E antes de passar para vocês, eu fiz um breve resumo para tentar trazer um panorama do que a gente tem vivido. Eu digitei aqui para não me perder tanto, né, e também para não esticar muito a baladeira. É só para a gente compreender o cenário que a gente tem, a partir do qual a gente vai conversar, né, a gente vai trazer as nossas reflexões. Então, nós estamos em 2021, há um ano e 2 meses do início da pandemia. Na verdade, estamos indo para 3, né, já. Em março deste ano, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia, né? Nós ultrapassamos os Estados Unidos em números de mortes diárias. A gente é o segundo país no mundo, né, com o maior número de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, para quem não sabe, nós ultrapassamos as 2.000 mortes, a gente continua com números elevados. Já são 460 mil pessoas que morreram vítimas da Covid e da negligência política, e a gente diz isso porque muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se esse fosse o compromisso do governo federal, né? A gente tem acompanhado aí a CPI da Covid no Senado, e já ficou mais do que claro que há uma responsabilização, deve haver, na verdade, uma responsabilização do governo federal, que desde agosto recusa vacinas, né? Vacinas que poderiam ter salvado, no mínimo, quase 100 mil pessoas dessas 460. É muita gente. E esse detalhe, a gente está falando de algumas vacinas, não de todas as que a gente tem à disposição. Então, se a gente tivesse um plano, né, de enfrentamento consistente e efetivado na prática, a gente teria um outro cenário, só que o próprio presidente é o primeiro a boicotar qualquer plano de enfrentamento da pandemia no Brasil, né? E isso ele faz ao promover aglomerações, ao não utilizar máscaras, a estimular o uso de medicamentos ineficazes ou sem comprovação científica, e a estimular, inclusive, que os seus apoiadores façam isso, como o Samuel Bolsominion, que está nos acompanhando, e eu agradeço a audiência de Bolsominion, eu sempre agradeço. Sinal que mesmo a gente falando mal do presidente deles, eles gostam de nos ouvir falar. Isso é bom. Pelo menos eles aprendem alguma coisa. E aí o Brasil, puxado pela ação e omissão do governo genocida, né, ele tem seguido já há muito tempo na contramão da tendência mundial
que é exatamente de pensar estratégias, né, medidas aí que ajudem a controlar o contágio do vírus, né, pelo vírus, e a conter, pelo menos amenizar, atenuar os efeitos da pandemia na vida dos brasileiros e brasileiras. Como se não bastasse todo esse cenário que a gente tem de pandemia, o governo insiste em promover o que já vinha promovendo desde 2019, eu vou pontuar, na verdade, desde 2016, de uma forma mais intensa, a partir do golpe, né, de 2016, com o governo Michel Temer, e aí o Bolsonaro vem exatamente para consolidar o golpe e dar continuidade ao projeto que estava previsto, que havia sido pensado exatamente a partir do golpe, né? O Arthur Lira na Câmara agora é quase que a cereja do bolo. Enfim, as coisas só pioram. E como se não bastasse todo o contexto que a gente tem da pandemia, o governo assume e promove um verdadeiro desmonte da educação, da saúde pública, das políticas sociais, intensifica o processo de privatizações, a Eletrobras está aí em jogo, os Correios também estão na lista. A gente tem uma luta por parte do governo, dos seus apoiadores no Congresso, pela aprovação da reforma administrativa, e isso é caótico, né? Enfim, a reforma administrativa representa diretamente uma precarização do serviço público, né? E tudo isso com o apoio do Congresso. Por isso que eu citei o Arthur Lira aqui, para que a gente saiba que é o governo federal, mas é também o poder legislativo atuando contra a população brasileira. Em determinados aspectos, eu vou jogar aqui também o judiciário, tá? A gente pode, no meio da conversa, trazer esses aspectos também do judiciário. Isso sem contar ainda no extermínio do povo negro, dos povos indígenas, na destruição do meio ambiente, com o Ricardo Salles passando a boiada. A gente tem uma taxa recorde de desemprego desde 2012, o número de pessoas, né, em extrema situação de pobreza, a gente tem mais de 19 milhões de pessoas passando fome e mais da metade da população sob insegurança alimentar. Tudo isso um governo que ainda está na metade, né? A gente está no terceiro ano aí do governo Bolsonaro, espero que seja o último, se não o penúltimo. E é um cenário de destruição total. A gente regrediu aí, acho que nem quantas décadas, né? Então, tudo isso é só para... Todas essas informações, elas podem ser acessadas e comprovadas na internet, né? Ninguém está inventando nada. Mas elas revelam esse verdadeiro e terrível cenário que a gente tem, né? E que comprova essa política de morte do Bolsonaro no Brasil, né? Que se impõe no Brasil. E aí a nossa conversa, as nossas reflexões, elas partem desse contexto, tentando compreender esse cenário à luz do pensamento de filósofos e filósofos, como eu citei no começo, né, como o George Agamben, o Foucault, a Judith Butler, o Attila Ben-Bey e tantos outros que podem nos ajudar nessas discussões. Não só filósofos, né, cientistas sociais, enfim, pensadoras e pensadores diversos. E aí a gente passa para a Carol, que junto com o Matheus vai nos ajudar a pensar, né, as reflexões desses pensadores e pensadoras a partir dessa realidade que a gente tem no Brasil. Então, Carol, mais uma vez, obrigado pelo convite, e aí eu passo para ti. Eu que agradeço o convite. Começo tendo boa tarde para todos. E quando o Ismael me convidou, eu aceitei de imediato, mas aí depois eu fiquei um pouco tensa, porque, como eu falei para ele, falar sobre a pandemia e o governo Bolsonaro é falar sobre uma questão pessoal. E eu acho que para todos nós já se tornou algo pessoal. Quando a gente pensa que são 450 mil mortes, sempre vem um nome, e aí, às vezes, mais de um. Já se tornou pessoal, não é algo distante. Todo mundo perdeu já. Todo mundo perdeu alguma pessoa. Então, para mim, falar sobre isso, falar sobre o Bolsonaro, é também falar sobre as perdas. E eu não queria entrar muito nisso, porque eu sei que o Matheus vai falar sobre a Butler, e ela fala que o luto a gente tem que colocar rostos, né? E para tornar algo pessoal para a gente conseguir lidar com ele. E é isso. Bem, agora eu vou falar sobre o Agamben, e eu não vou entrar muito nisso, porque é a parte do Matheus, mas foi essa minha reticência aqui de participar dessa live, porque é algo muito pessoal para mim, e eu acredito que para todo mundo aqui.
E eu fico super indignada quando eu vejo pessoas que, no momento que a gente está com 11 recusas de vacina, 450 mil mortes, e eu vou falar isso várias vezes, ainda defende Bolsonaro. E aí não tem mais nada a dizer. Se a pessoa continua defendendo o Bolsonaro depois de tudo isso, o que eu vou dizer? Sabe, perdeu a humanidade, apoia o genocídio, e é isso. Assim como a gente vê o caso do nazismo e 500 outros massacres que sempre tiveram apoiadores, é a mesma coisa. Mas a gente não pode se calar. E eu sei que é uma situação bem complicada, porque você tem que escolher entre ficar em casa e tentar se proteger, ou ir às ruas e tentar se proteger do mesmo jeito. Garantir o mínimo, que é uma vacina, que é alimento, que é uma política pública. É o mínimo de um presidente. E é uma escolha muito difícil. Então, eu agradeço o espaço aqui para a gente poder dialogar sobre isso. E aí eu vou falar do Agamben, né? O Agamben é um autor que escreveu bastante nesse período da pandemia e ele foi considerado bem polêmico em algumas questões, né? E tudo mais. Mas eu vou falar só das partes boas, tá? Das partes em que ele acertou. Vou dar uma defesa aqui dele. Fazer um filtro. Em defesa do Agamben. Em defesa do Agamben. Mas, assim, quando a gente vê os textos dele, ele começou a escrever 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, o que estava acontecendo no Brasil? A gente tinha acabado o carnaval, sabe? Pandemia? O que era isso? O que é pandemia? Não, é que vai chegar a pandemia aqui. E já nesse período ele falou uma coisa certeira. Ele disse que a pandemia não seria 15 dias e não seria um mês, seriam anos. E ele falou, claro, outras questões ruins, mas ele falou isso. E quando eu li, eu falei, nossa, eu Agamben super pessimista, espero que que não seja isso e tudo mais. E a gente se encontra aqui no nosso segundo ano, sem perspectiva de sair da pandemia. Então, assim, o Agamben estava certo. E em diversos pontos ele estava certo. Mas eu escolhi 2 pontos para falar da teoria dele, que eu acho que tem tudo a ver. O primeiro, eu vou falar sobre a tanatopolítica, e depois eu vou falar sobre um texto que ele postou na pandemia, que ele fala sobre as universidades públicas. E aí eu vou tentar ser ligeira, porque, enfim, a teoria da Agamben é muito densa e muito complexa, e para explicar de uma forma profunda precisaria de muito mais tempo. E também acho que não é o que a gente quer. A gente quer uma coisa mais crítica e direta, assim. Então, eu vou explicar rapidamente o que é a tanatopolítica e como ela se encaixa para explicar o genocídio feito pelo Bolsonaro. O Agamben começa explicando no livro dele, Vida Nua, que é o primeiro livro do Homo Sacer, que na Grécia Antiga existia uma divisão entre oikos e polis. A oikos cuidava da casa, da economia, de tudo que é da nossa vida privada. E a polis cuidava da vida pública, que era a parte política. E a partir dos Estados modernos, que é já quando a gente entra no Foucault e tudo mais, a partir dos Estados modernos tem uma cisão entre isso. Que o Estado ele se incorpora da oikos, ele começa a gerir a vida privada. E o que é gerir a vida privada? É gerir a nossa vida. Quando o Estado moderno, aquele de Hobbes, que ele vem para proteger a vida, ele rompe totalmente com a Grécia Antiga nesse sentido, porque os gregos, eles não se importavam com isso. Existia uma grande cisão entre a nossa vida pessoal e a vida política. E aí o Estado passa a gerir a nossa vida pessoal. E são várias questões. Por exemplo, algo mais claro. O que é gerir a nossa vida pessoal? Quando o Estado vem e diz assim, olha, proibido fazer aborto. Olha, você não pode consumir drogas. O Estado está gerindo a nossa vida pessoal. Isso, para os gregos, era algo inconcebível. Isso nunca tinha a ver com a política. E aí, é isso que é a biopolítica. Passa a gerir a nossa vida pessoal. Passa a gerir a bios. E o que o Agamben vem propor é algo assim. O Estado agora, o Estado moderno, o nosso Estado contemporâneo, ele já não só gere a vida, ele gere a morte também. É um deixar viver. Ele escolhe quem vive e ele escolhe quem morre também. E é isso que tem a ver com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se recusa 11 vezes a comprar vacina, quando ele recusa 160 milhões de vacinas, ele está fazendo uma política de morte. Ali ele diz assim, não quero salvar a população. Eles que lutem, mais ou menos isso. E aí ele escolhe nos deixar morrer. E é isso que o Agamben vem dizer. O Estado moderno, o soberano moderno, ele tem esse poder. Ele pode escolher deixar morrer. E é isso que o Bolsonaro vem fazendo quando ele já morreu 450 mil pessoas. É uma tanatopolítica. E aí você se pergunta como é que essa tanatopolítica ela acaba sendo legitimada. E o Agamben tem a ideia do estado de exceção. O estado de exceção moderno, ele se tornou regra. Ele já não é mais declarado. A gente tem uma Constituição vigente, que está em pleno poder, e aí o governante vem e
tira certos direitos nossos temporários e esporádicos. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, quando a gente tem um decreto, e é isso que foi um pouco polêmico do AGAME, quando a gente tem um decreto, e, por exemplo, o governante diz que a gente não pode sair de casa, nosso direito de ir e vir, ali ele está fazendo uma política de estado de exceção. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dando um exemplo. Isso é uma política de estado de exceção. Ali, ele nos tira o direito à liberdade de ir e vir temporariamente. E ele faz isso diversas vezes. Quando ele resolve invadir a periferia e matar pessoas, ali ele está usando os decretos. E é sempre assim, com um discurso claro. Nós necessitamos fazer isso com urgência. Precisamos resolver isso agora. São sempre táticas urgentes e imediatas que não podem passar pelos trâmites legais, que é o legislativo. E aí o governante se utiliza dos decretos como tática de governabilidade. É isso que o Agamben vem explicar. E é isso que acontece agora, né? A gente tem essas táticas de governabilidade que são aplicadas e... só um instante. Tá muito quente aqui. E aí... E a guerra civil. E isso é legitimado por um contexto de guerra civil. E o que o Agamben vem falar, e o que o Bolsonaro está fazendo é se utilizar dessa tática de exceção. Só que o que o Agamben mostra é o seguinte, que a crise, ela não é algo temporário quando ele mostra. Ele fala assim, isso com urgência vai se resolver e nós vamos voltar a uma normalidade. Depois disso, nós temos uma outra crise que pede mais medidas drásticas, entendeu? É isso que ele vem falar. O governador, né, o governante soberano, ele não tem uma vontade de sanar a crise, entendeu? Porque ele precisa dela para se utilizar das táticas de exceção. Então, ele vai sempre pedir uma crise, ele vai sempre manter a crise, fingir que está contendo ela, mas manter, de alguma forma, a crise para que ele possa se utilizar dessas táticas emergenciais, dessas táticas de urgência para governar. E é isso que o Bolsonaro faz. Ele não tem vontade de sanar a crise. Isso fica claro no discurso dele. Quando ele não compra vacina, quando ele tem uma política de não usar máscara, quando tem um remédio, que é a cloroquina, que é nítido, não funciona, e ele fala, usem esse remédio, ele tem uma tática. Eu não quero conter a crise, porque eu estou gostando da crise. Porque a crise está me mantendo no poder. Porque com a crise eu posso fazer as minhas políticas públicas que eu não faria antes. Porque a população não está indo à rua reclamar. Porque a população está com medo de morrer. Entendeu? Então, por medo de morrer, ela fica em casa. E simplesmente aceita algumas questões. E é isso que o Bolsonaro fez. Ele não tem vontade de sanar a crise. E ele vai terminar esses 4 anos, que eu espero que não, né? Que eu espero que a gente consiga o impeachment. Mas ele vai terminar esses 4 anos sem fazer nada. E o que ele está fazendo com esse dinheiro público que ninguém está fazendo? Está comprando votos. Ele comprou o centro. Por que ainda não foi instaurado o processo de impeachment? Porque ele está comprando votos. Ele está fazendo política. E ele está fazendo uma política genocida, uma política de morte, para se manter no poder. É isso que o Bolsonaro está fazendo. E é isso que o Agamben vem dizer. É essa a preocupação dele. Não era uma preocupação de ficar em casa ou não ficar, é uma preocupação do que o Estado vai fazer com todo esse poder. Se a gente não pode ir às ruas se manifestar. É mais ou menos isso. E ele fala que toda exceção que começa assim esporadicamente se torna regra. Por exemplo, a gente tem a ideia do terrorismo. E era uma exceção, que era algo momentâneo em 2001, e que se tornou regra. A gente tem uma lei contra o terrorismo. E essa lei, ela é antidemocrática. Porque qualquer cidadão pode ser potencialmente um inimigo. O que é o terrorista? Não se sabe. É algo abrangente. E é isso que ele vem falar. O medo dele é o seguinte, que o período da pandemia se torne uma regra também. E todos os direitos que a gente veio suprindo, que em tese são temporários, acaba sendo permanente. É essa a preocupação dele. E aí eu vim falar das universidades públicas, que é um outro post, é um outro texto que ele fez no blog dele, e ele é contra o EAD, né? Público, que é um espaço de política. E ele se preocupa que, se a gente não se encontrar nas universidades públicas para pensar, para criticar um Estado, a gente perde essa ideia de política, a gente perde essa ideia de organização. Porque é lá que acontecem as organizações. Quando a gente vê em 2018, quem se manteve firme, e todas as universidades públicas colocaram um post assim, somos antifascistas. O que quer dizer? Somos anti-Bolsonaro. Eles deixaram bem claro. Porque a universidade pública é um espaço crítico, é um espaço de pensamento, é um espaço de debate. E o Bolsonaro se demonstrou desde 2018, em 2019, quando ele quis mudar os retores, quando ele começou a cortar as verbas, ele sabia o que ia acontecer.
Ele sabia que se cortassem as verbas, a universidade não ia se manter. E ele tentou de todas as formas conter as universidades públicas, conter um espaço de pensamento. E é essa a crítica do Agamben. A preocupação dele é, se a gente não tem espaço de debate, a gente não tem um espaço crítico, como é que a gente vai sair de governos totalitários? A gente vai começar a aceitar? E ele fica preocupado, porque também, né, ele viveu o fascismo, que tinha essa tática toda de romper os espaços públicos e os espaços de pensamento. E esse é o medo dele. E aí eu vim trazer mais ou menos essas duas reflexões sobre o Agamben, porque, enfim, ele fala um monte de coisa, né? Então, vim assim mais pontual. Eu acho que a gente deixa os comentários para depois, né? Tem uma pergunta aqui do Jefferson Scoruto, mas eu vou deixar para o final, porque qualquer coisa a gente vai falar do BMB, e aí dá para fazer conexões. Mas deixa eu trazer o comentário da Giovana. Ela simplesmente pontua, né, isso que Carol colocou para a gente. Né? A crise ela é constante. A exceção se tornou a regra. Então, o cenário que a gente tem, com pandemia ou sem pandemia, é dessa política de morte, de fato, né, que promove muito mais a morte do que a vida. E aí é nessa conexão que a gente vai conversar agora, a partir das reflexões do Matheus. Agradecer, Carol, por essa fala inicial. E aí a gente passa para o Matheus. Vamos lá, então. Agradecer a Carol primeiro, né, pela fala. E assim, eu vou começar tratando um pouco do Achille Mbembe, até porque tem uma conexão total com o Agamben, né? Total, ele utiliza bastante até o sentido de vida nua também, a ideia do estado de exceção, do estado de sítio, emergência e tudo mais, para poder desenvolver a sua necropolítica, né? A sua política de morte. Mas antes, eu só queria lembrar, né, da importância do dia de hoje. E eu acho que tem duas coisas que são extremamente importantes, que nem todo mundo que foi para a rua, ele foi porque quis de fato ir para a rua, mas que se sentiu obrigado a ir na rua, né, como talvez um último recurso, né, contra todo esse projeto genocida. As pessoas não queriam estar lá, elas sabem dos riscos, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é para não tentar deslegitimar ou descredibilizar, né, quem está indo às ruas, quem se mobilizou nas ruas, o ato como foi feito, porque a gente teve vários líderes também, homens, mulheres, de partidos, de movimentos sociais, distribuindo máscaras, inclusive, máscaras, álcool em gel, né, pedindo para as pessoas de fato ficarem um pouco mais distantes. Então, foi um movimento que não dá para poder dizer que é a mesma coisa, né, das aglomerações pró-Bolsonaro. Seria uma injustiça muito grande a gente pensar dessa forma. Um equívoco tremendo. Então, acho que essa é a primeira coisa para se pensar. Uma segunda coisa é de que, pelo menos do meu modo de pensar, é legítimo também quem, por qualquer razão que seja, não pôde ir às ruas, ou mesmo que não concorde necessariamente com ir às ruas nesse momento, mas pedir para que as pessoas levantem a hashtag também, né? As redes sociais, levantem a hashtag Fora Bolsonaro, porque as redes sociais acabaram se transformando também em uma plataforma política, e também em uma plataforma de resistência, né? E a gente sabe como que as redes sociais, elas produzem um efeito, e têm produzido um efeito muito grande no próprio governo, né? A gente vê como que o governo se utiliza das redes sociais para poder falar uma série de coisas, tanto de abobrinha, e como que essas mobilizações impactam mesmo, né? Quando levanta essa hashtag, quando fala bastante, todo mundo levantando, vê milhares de pessoas pedindo fora, né? Isso também é uma forma de mobilização. Então, pedir para quem não pôde, ou mesmo quem não concorda necessariamente com isso, para poder ao menos levantar essa hashtag, gritar da janela, que seja, coisa que é importante também. Então, é só essas duas questões para começo de conversa, né? Falando um pouco sobre o Mbembe, tem um texto do Mbembe clássico, né? Um ensaio que ficou clássico aqui no Brasil, Necropolítica, mas eu não quero tratar especificamente desse texto, porque o Mbembe, depois de... Deixa eu tirar uma parte aqui. Depois de publicar esse texto, enfim, é um texto de fato que não é de simples leitura, não é um texto muito, muito fácil, né, de ler, é uma reflexão muito profunda, tem muitas metáforas, né? Então realmente exige, assim como o Agamben também faz uma série de metáforas, né? O Mbembe também tem essa característica de escrever por representações, enfim, e isso exige, até puxando ali do Frantz Fanon, né? Tem muita coisa, enfim.
Então, mas o Mbembe, posteriormente, ele escreveu um outro texto, na verdade foi um colóquio que ele deu e foi publicado em forma de texto, que chama Necropolítica, uma revisão crítica. E esse texto do Mbembe a gente não tem ainda em português, né? Não foi publicado em português ainda, mas o texto em espanhol, enfim. E é um texto muito interessante porque ele vai com mais calma, né, nesse conceito, no que ele quis dizer, ele esmiuça um pouco mais, né, mostra os diálogos, seja com a Hannah Arendt, ou com o Agamben, com o Fanon, com o Foucault. E é interessante porque logo no começo desse texto, Necropolítica, uma revisão crítica, ele fala assim, como que a gente tem aprendido muito com os antropólogos, né, as antropólogas, sobre a existência de tabus, né, de uma série de tabus, ou seja, uma série de regras em tese, né, intransponíveis, que fundamentam a sociedade, sem as quais a sociedade não é propriamente sociedade. Então ele remonta, por exemplo, ele fala lá sobre o tabu do incesto, por exemplo, né? O Lévi-Strauss, por exemplo, escreveu bastante sobre a questão do tabu do incesto, mas ele fala sobre um tabu específico também, que é o tabu da matança, né? Ou seja, esse tabu contra a morte generalizada, né? Contra a generalização do assassinato, do extermínio, tratando isso como um tabu. E o Mbembe... Tá dando para poder me ouvir? Gente, beleza. E o Mbembe, ele vai falar assim, olha, o que ele está vislumbrando na contemporaneidade, né? Ele está falando sobre um período de hegemonia neoliberal, né, do capitalismo triunfante neoliberal mesmo, né, somado aí aos fascismos de todos os lados, né, voltando à tona essa discussão do nós e do eles, né, essa dicotomia nós e eles, que é preciso um inimigo a ser combatido, enfim. E o que ele percebe, então, na contemporaneidade, eu acho que sintetiza bastante, diz muito sobre o governo Bolsonaro. O que a gente está vivendo é o quê? É um repúdio contra o tabu da matança. Né? É uma guerra contra o tabu da matança, contra essa regra de não matar. Então, e aí quando o Mbembe vai falar, ele fala assim, olha, se não há o tabu da matança, isso significa então que não há proibição para a matança. Se não há proibição, não há limite. Né? Então tudo se torna possível nesse sentido. Então, a inexistência de um tabu para a matança, ou lutar contra esse tabu da matança, né, igual como eu já falava, tem que matar uns 30 mil. Isso é um projeto antigo. Isso não é agora na pandemia. As coisas ficaram escancaradas agora na pandemia. Ficou tudo muito óbvio, muito claro, mas isso já vem de tempo. É o projeto de morte dele antes dele entrar para a presidência da República. Né? Isso é uma coisa importante também, que parece que ele virou mal na pandemia. Não, muita gente já alertava sobre isso. Né? Enfim, então, se não há esse tabu, se não há proibição, se não há regra para a morte generalizada, tudo se tornando possível, o que abre diante disso? O que abre é a possibilidade para uma violência desmedida. É a possibilidade para uma violência sem reservas. Uma violência despida de qualquer termo. Essa que é a coisa que o Mbembe tá tratando. E quando ele fala, então, a necropolítica nesse texto, né, ele vai mostrar. Então, a necropolítica como uma forma, realmente, de acabar com essa proibição da matança. Então, e como que isso é feito? E aí tem o diálogo com o Agamben, né? Porque ele sempre retorna no sentido de estado de exceção. Ele fala assim, olha, isso é feito a partir de uma apelação, né, ou a criação de um dito inimigo. Né? Essa figura fantasmática, né, fantasmagórica de um inimigo que precisa ser combatido. Esse discurso de que a nação se encontra ameaçada, né? Nós estamos em ameaça. Então, esse discurso da crise, né, como você bem colocou aqui antes, então, isso serve como um mecanismo para poder justificar ou para poder legitimar a matança. Legitimar a matança. E, então, o ponto que o Mbembe vai trazer, ele fala assim, olha, o que aconteceu é que o que se tornou o objetivo central, o objetivo primordial do político é justamente a morte. Matar o inimigo. O inimigo, bem entre aspas, né? Porque é criado. Né? É um inimigo fantasmático. Fantasmagórico, né, melhor dizendo. Então, vejamos o que Bolsonaro sempre fez, né? Não só agora na pandemia, mas desde seus discursos, há muito tempo atrás. Né? Ele sempre fez isso. É o quê? A mobilização do medo, né? A criação de uma situação de emergência, né? De situação emergencial, a fala de que nós estamos sempre ameaçados, né? Então, estamos ameaçados por todos os lados, né? É a ameaça de uma ditadura comunista,
né? A ameaça dessa ditadura esquerdista, uma ditadura gaysista, já chegou a ponto de chegar nesse nível, né? Nós estamos ameaçados, enfim, pela dita ideologia de gênero que está corrompendo, né, os lares, né, que está corrompendo as famílias, está corrompendo as nossas crianças, né, as nossas pobres crianças, né? Cria-se, enfim, o inimigo como o que ele diz, né? Esses vagabundos que estão na rua, que não querem trabalhar, né? Que estão na rua porque não querem trabalhar. Cria-se o negro como inimigo, quilombola como inimigo, que várias vezes ele já falou, os povos quilombolas, o indígena. Então veja, né? Há sempre um inimigo, né? Um inimigo que precisa ser aniquilado. Essa é a gestão, por isso é uma gestão de morte. Há sempre um inimigo que precisa ser aniquilado. Então é preciso sempre ter esse objeto, né, que seja alvo da ira, que seja alvo do ódio, que seja alvo do apagamento. Né? Então, o Bolsonaro vive disso, né? Viveu, não só agora na pandemia, mas, enfim. E o ponto aqui que é importante, porque eu vou fazer um retorno ao Foucault, porque é importante nesse sentido, porque a gente está falando sobre morte, né? Sobre morte, mas é importante pensar que o Foucault, ele faz, ele trata sobre a biopolítica, né? Que é uma coisa que, no sentido que o Agamben, né, depois atravessa e faz uma remodelagem do conceito e tal, Foucaultiano, uma interpretação. Quando ele fala sobre biopolítica, ele faz uma diferenciação entre dois tipos de assassinato. Né? Existe um assassinato direto, né, aquele ceifar a vida mesmo, né, acabar com a vida biológica, o extermínio físico. Mas existe um outro tipo de assassinato, que é um assassinato indireto. Né? Então, quando a gente está falando sobre morte, a gente pode falar sobre uma morte física e uma morte simbólica. É basicamente isso. Então, o que seria esse assassinato indireto? Né? Seria a exposição diferencial à violência. Então, expor determinados grupos à violência em detrimento de outros grupos. Né? Significa a multiplicação dos riscos sociais só para alguns, em detrimento de outros. Né? A gente pode pensar na rejeição, a gente pode pensar na expulsão, na morte política, no encarceramento, né? Que é sempre muito falado, né? Pelo Bolsonaro, a discriminação, o silenciamento, né? O apagamento da voz mesmo. Então, é interessante porque nesse texto, quando o Mbembe, nessa revisão crítica, ele faz o artigo de necropolítica, quando ele fala sobre a política cultural de nossa época, né? A pobreza da política cultural de nossa época, parece que o Bolsonaro é a encarnação do que o Mbembe está dizendo. Parece que se substituísse, se colocasse o Bolsonaro ali no meio, ficava assim, olha, o exemplo clássico é o que está acontecendo no Brasil. Assim. Porque ele fala assim, como é que é a cultura de nossa época, né? A política cultural de nossa época. A política cultural pautada num desejo, a todo custo, de um desejo de apartheid. Ele fala, é um desejo de separação mesmo. Né? E é um desejo fascista de constituição de um nós, né? De um nós e de um eles. E um eles enquanto outro. Né? E enquanto outro, diferente de mim, que precisa ser afastado de mim. Né? E que precisa, se possível for, tirar de cena. Colocar de lado, aniquilar, se possível. Né? Então, essa política do nós e do eles. Então, enfim. E eu vou falar só mais uma questão sobre a pandemia especificamente. Eu estou falando muito sobre como que não se limita à pandemia, né? Mas a pandemia acaba acirrando, né? Esse tipo de coisa. Acaba tornando tudo muito mais doloroso ainda, né? Muito mais doloroso ainda. Porque o discurso do Bolsonaro nessa pandemia foi um discurso que, para mim, sintetiza a necropolítica contemporânea. Por quê? Porque é um discurso de produção da morte em nome da reprodução da economia. Esse é um ponto que é, assim, porque é a ideia, né? Nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar. Gente, não pode parar. O capital não pode parar de crescer. O capital não pode parar de crescer. Né? Mesmo isso a despeito de vidas perdidas. Né? Mesmo que vidas sejam perdidas. Né? O que importa é o capital. Né? Então, o importante é o capital. E, na verdade, né, é interessante, porque o que parece de fato importar a essa gestão Bolsonaro, né, além dele próprio, da família, né,
na verdade, nem é pensar a economia de uma maneira geral, não. Mas é pensar em pequenos grupos, né? É pensar em um limitadíssimo grupo, né, de pouquíssimas pessoas que, a despeito da tragédia da pandemia, ainda conseguem lucrar. Ainda conseguem lucrar. Então, nessa pandemia ficou muito palpável, realmente, uma junção bizarra, catastrófica do governo Bolsonaro de um programa neoliberal com o fascismo, cara. Com postura conservadora nos costumes, né? Com a ideia de criação de um inimigo que é preciso ser atacado, né? De que nós somos pessoas puras e existem outros que estão querendo corromper os nossos costumes, os nossos valores, né? O nosso modo brasileiro de ser, né? O nosso modo cordial de ser. Nossa, né? A gente viu muito isso também, né? Retomar discussões, inclusive, sobre democracia racial. Falar como se o Brasil fosse um país que não tem discriminação, né? Que não tem racismo. A gente viu isso do vice-presidente, inclusive, né? Colocar o Brasil como um paraíso da convivência harmônica, né? De pessoas de todas as cores. Assim, uma coisa que há muito tempo, vem sendo duramente criticada, questionada, colocada por terra. São coisas que estão voltando como se fossem novidades. Como se fossem novidades. Você vê lá, cara, a Lélia Gonzalez já batia nisso há quanto tempo? Estou pensando aqui no Brasil, a Lélia Gonzalez, o Abdias do Nascimento, até o Florestan Fernandes também, que é um homem branco, mas também lutou no movimento antirracista, até em diálogo com o Abdias do Nascimento. A gente vê teóricos hoje, sei lá, a coleção Feminismos Plurais, né? Como que faz esse esforço de construção de uma literatura antirracista, né? E a gente simplesmente se depara com um governo que faz esse tipo de coisa, que retoma essas coisas mais asquerosas, mais nojentas, que, teoricamente, foram e muito superadas e colocadas em xeque, sabe? Então, parece que a gente andou 1000 passos para trás, sabe? 1000 passos para trás. Isso é uma coisa absurda. Vou abrir para o bate-papo, senão eu vou falar muito aqui ainda. Depois eu ainda quero falar da Butler, a ideia de morte banal, porque a Butler e o Mbembe, eles têm um diálogo forte. O Mbembe, em várias entrevistas, ele cita a Judith Butler. No livro dele, Políticas da Inimizade, ele faz uma menção à Judith Butler nos agradecimentos, né, nas pessoas que foram importantes para o desenvolver das teorias dele, um diálogo importante, ele cita Butler. Então, esse sentido de precariedade, de violência de Estado, de vidas não ilutáveis, né, que é o que eu vou falar depois, de morte banal, né, a banalização da morte, que a Judith Butler trabalha tão bem na filosofia política dela, é muito cara ao Mbembe. Principalmente quando ambos passam a pensar o sentido do neoliberalismo enquanto uma gestão que produz uma série de vidas descartáveis. Eu vou entrar nisso depois, né? Depois que a gente for conversando, eu vou passar, não sei, para a Carol, para o Ismael, para a gente conversar um pouquinho. E só um ponto aqui que me veio. O neoliberalismo é prejudicial até na compra das vacinas, né? E a gente está percebendo que a gente só vai superar a pandemia quando a gente fizer algo conjunto. Porque, por exemplo, os Estados Unidos se meteu à frente e agora está vacinando. O Canadá comprou 3 vezes mais do que a população dele de vacina. E aí, alguns países já estão isentos. Por exemplo, a Austrália, que já estava sem máscara, sem coronavírus, sem nada. O que aconteceu recentemente? 10 casos de coronavírus pela variante indiana. Então, se a gente não fizer algo mundial ao mesmo tempo para sanar o Covid, vai sempre ter uma nova variante que vai fazer com que a gente retome ao início da pandemia. E aí, essa lógica liberal, cada um por si, só que cada um por si, a gente não vai sair hoje da pandemia. É isso. Desculpa, mas é isso, cara. O neoliberalismo é nesse sentido de que o Pierre Dardot e o Christian Laval, né, quando eles escreveram A Nova Razão do Mundo, ele falou assim, o neoliberalismo é essa nova razão de mundo, é uma nova racionalidade que está pautada em quê? No individualismo exagerado, né, e numa generalização da concorrência. A lógica agora é a competição. Essa questão de coletividade, de solidariedade, está por fora. Isso não se coaduna com o projeto neoliberal, né? Mas, enfim,
É isso que a Carol falou mesmo. Não, e essa lógica, ela é transmitida, né? Ela é reafirmada dia após dia quando há, por conta de que esse movimento ela é forçado, né? Essa corrida pela vacina, né? Então todo mundo, eu quero vacinar primeiro, e aí eu vacino quem vier depois que se vire. É muito por aí, né? E aí a gente tem visto pelo Brasil todo o pessoal agora, esses dias, falsificando atestado para alegar que tem comorbidade para poder vacinar, né? E aí é essa lógica que paira. Então eu vou cuidar de mim e o outro que se vire. O outro que, inclusive, tem de fato comorbidade, né? Que tem uma urgência muito maior que a gente, a lógica que para na educação. Eu postei agora à tarde sobre recomendação do Ministério Público do Ceará, da Defensoria Pública, o Ministério Público do Trabalho, o governo do Ceará iniciou a vacinação dos professores hoje, mas impôs uma condição bem sórdida, né? Uma chantagem bem sórdida, que só irão vacinar os professores que assinarem um termo se responsabilizando, assumindo o compromisso de que em agosto, né, a partir de agosto, e aí, depender da realidade de cada município, estarão de volta às salas de aula. Então, uma chantagem em torno dos nossos direitos, né? E aí eu fico, gente, eu achei que era só o Bolsonaro, mas não. O Camilo Santana vai na mesma linha em determinados aspectos. Obviamente que eu não vou colocar o Camilo e o Bolsonaro na mesma bandeja, mas tem algumas coisas que, quer queira, quer não, escancaram isso que a gente está conversando e evidenciam esse controle, né, da vida de fato, né, que a gente tem com a biopolítica, que o Agamben vai dizer que sempre existiu a biopolítica, né? Toda a sociedade ela é pautada pela biopolítica, nesse controle das vidas, e, enfim, é algo que a gente fica, às vezes, quase sempre, eu, pelo menos nessa pandemia, na maioria das vezes, perguntando o que é que está acontecendo no mundo, né? Porque é absurdo por cima de absurdo. Mas eu vou trazer, então, agradecer a fala do Matheus, e aí eu vou trazer só 2 comentários aqui, depois eu passo 2 observações, uma para a Carol e uma para o Matheus, para a gente continuar conversando. O pessoal que está acompanhando, se quiser deixar comentário, pergunta, fica à vontade, tá? O João Paulo fez só um comentário em torno dessa questão das redes sociais, que a gente precisa ocupar e que a gente está ocupando nesse exato momento, em paralelo ao que está acontecendo nas ruas, que é justamente essa percepção de que, felizmente ou infelizmente, né, as redes sociais, a internet se tornou nossa principal ferramenta de luta por direitos, né? A internet, as mídias digitais, as redes sociais, de certo modo, têm sido, como foi pontuado na fala do Matheus, né, um dos principais campos de atuação de disputa política, né, disputa de narrativas, porque isso vem sendo, desde da eleição do Donald Trump, né, uma estratégia utilizada exatamente para eleger, né, para garantir a eleição de projetos políticos dessa natureza que a gente viu com o Donald Trump, que a gente tem visto com o Bolsonaro e com tantos outros. E aí o Jefferson Skrupski, e é um parceiro nosso também do Instituto, lá de Madalena, ele pontuou, lembrando que os algoritmos foram determinantes, né, nas eleições do Trump e do Bolsonaro, e de fato ocupar o espaço das redes digitais se tornou insurgente um evento indispensável. E aí eu estava pensando exatamente isso, né, porque por diversas vezes eu já cogitei a possibilidade de sair das redes, porque é um campo necessário, mas é um campo também muito contaminado. Em algum momento você acaba também sendo levado por essa poluição, né? Existe esse movimento. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente primeiro não sai, porque não tem como, né? Eu sair, quem é que coordena a coisa do Instituto nas redes, né? Teria que ter alguém para assumir isso. E também pelo fato de que nós devemos fazer o mesmo movimento que eles, né? A gente precisa ocupar esses espaços, né? As pessoas estão nas redes, então se nós não estivermos, eles estarão. Essa ideia de que não existe vácuo na política, né? Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. É muito disso, né? A Thalita está pontuando, nós pensamos que as distopias só existem nos livros ou na ficção. Não, né? Parece que a distopia virou... A gente vive uma distopia diária. Tem um comentário do Jefferson, que foi durante a fala da Carol,
é uma pergunta, na verdade, podemos dizer que estamos no estado de exceção desde o começo da pandemia? E aí, a gente tem uma péssima notícia para o Jefferson, né, Carol? A péssima notícia é que a gente está no estado de exceção desde depois da Segunda Guerra Mundial. É uma política de Estado, entendeu? Desde que a gente tenha uma Constituição, ela nunca vai deixar de estar vigente. Só são suspensos alguns direitos, e são direitos pontuais, que depois acabam se tornando regra e fazendo parte da própria Constituição. É isso que o Agamben vem dizer. A exceção, hoje em dia, ela anda em conjunto com a Constituição. Ela não retira, ela não mais suspende ela nem nada. Elas andam juntas. Então, sinto dizer, estamos sim. Agora, desculpa interromper também, agora é importante, claro, isso, mas como que o desenvolvimento do neoliberalismo, tem uns autores que eu esqueci o nome dele agora, mas é do campo do direito também, mas mostra como que pensar, principalmente aqui no Brasil, né? A partir de 2016, isso se tornou bizarro, muito bizarro. Porque ele verifica um fenômeno e ele chama o seguinte, ele chama de mercantilização dos direitos a partir de 2016. Os direitos sendo mercantilizados mesmo, sendo transformados também em mercadorias, os direitos. Porque o que a gente vê o que a gente viu a partir de 2016 é uma suspensão das questões mais básicas, né, de cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal de 88 para a implantação de medidas flagrantemente neoliberais. Né? A primeira, assim, logo após o golpe de 16, a gente vê lá com Michel Temer ainda, né, a PEC do teto dos gastos públicos. Precisa ser né, a gente fala assim, qual foi o discurso? Né? Estamos em uma crise econômica, né? É preciso enxugar o Estado. Vamos fazer uma PEC para a gente limitar o quê? Limitar em direitos sociais. Quem sai perdendo? A educação pública, a saúde pública. Então, depois, olha só como esse projeto já vem. Né? A gente precisa pensar, sobretudo a partir de 2016, porque vem com Michel Temer, vem reforma trabalhista, né, que descaracterizou a nossa CLT, né, a ampliação das terceirizações. E aí, a cereja do bolo, né, chega para poder... E aí traz essa violência toda incrustada, né, o Bolsonaro. Então, assim, eu acho muito importante, definitivamente isso que a Carol falou, mas eu acho que a partir eu concordo com esse autor que eu li, eu não estou me lembrando o nome de jeito nenhum, mas eu concordo que, sobretudo a partir de 2016, a gente vem tendo assim, esse fenômeno de mercantilização dos direitos de maneira muito exacerbada e de uma suspensão da Constituição muito evidente, assim, nas coisas mais básicas que ela traz, né, nas garantias mais fundamentais que a nossa Constituição traz. Que, a despeito, né, dos problemas, ainda tem muito de bom a ser aproveitado e grande parte dela não é efetivada. Né? Enfim, tudo se acirrou, né? A partir de 2016, tudo se acirrou muito. Como a gente pontuou, 2016 é o ano que não acabou, né? Eu vou fazer uma pergunta para Carol, porque eu estou aqui com o limbo do Guantánamo aberto. Não li ainda, mas eu peguei aqui um trecho que eu tinha lido. E aí é uma questão exatamente já para fazer uma conexão aí com a Agamben e com a Butler, que o Matheus pôde fazer algumas questões. Eu trabalho pela perspectiva do campo de concentração, né, da cerca de 32, com a Agamben. Carol é agambeniana também. A gente, inclusive, deve publicar em breve um artigo em comum, em parceria. O Matheus também tem um artigo para publicar agora no segundo semestre, né, Matheus? Então, todo mundo publicando. E aí, nesses estudos com a Agamben, tem a noção de campo, né? A gente tem discutido essa coisa do campo de concentração, e que, assim como o estado de exceção, Jefferson, o campo de concentração também não ficou lá atrás, né? Não ficou com os nazistas, não ficou com 1932, né? Em 1932. Então, a gente tem essa experiência do campo de concentração. Se a gente for pensar pela perspectiva da democracia, ou da pandemia,
Muita gente tem um discurso de que a pandemia ela é democrática, né? O vírus é democrático. E não é, né? Porque a forma como a gente experiencia a pandemia era diferente, né? Há pessoas que, no alto do seu privilégio, simplesmente nem sentem os efeitos da pandemia, né? A nível de Brasil e de mundo, as pessoas mais ricas do país e do mundo, nesse contexto de pandemia, se tornaram ainda mais ricas do que antes, né? Só no ano passado, o pessoal, acho que nos Estados Unidos, os mais ricos dos Estados Unidos enriqueceram, acho que 1 trilhão, se não me engano, 1 trilhão alguma coisa. E é absurdo a gente pensar isso, o mundo todo parado, mas tem gente lucrando com isso, né? Alguém está lucrando, alguém está ganhando com isso. E aí, de certo modo, a gente pensa, para algumas pessoas, é bom que a pandemia se arraste. No Brasil, alguém está lucrando com essa propaganda incansável da cloroquina, né? Não tem como esse discurso nascer assim, solto, né? Tem algo por trás, tem alguma coisa por trás disso tudo, alguém está ganhando. Então, quanto mais a pandemia demorar, melhor para muita gente, melhor para poucas pessoas, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem essa percepção de campo, porque o campo não é uma experiência localizada, não precisa necessariamente ter essa estrutura composta e jogar as pessoas lá nesse lugar, mas é uma experiência de uma demarcação localizável, digamos assim. E aí, pela pandemia, a gente pode pensar quem são exatamente as pessoas que são diretamente e mais profundamente afetadas pela pandemia, né? E aí a gente vai para as favelas, a gente vai para as periferias, a gente pensa no povo negro, mulheres, né? Então, existe um alvo, existe um público direcionado, um público específico, que é alvo direto da pandemia, obviamente, mas também dessas políticas negacionistas do governo federal. Então, essas políticas elas não afetam a elite brasileira, porque essa elite pode ir para o exterior tomar vacina nos Estados Unidos, né? A gente não pode. O trabalhador brasileiro é obrigado a ir trabalhar todo dia, pegar ônibus lotado, porque ele não tem condições de ir para os Estados Unidos ser vacinado de graça, né? Então, quer queira, quer não, há uma demarcação, né? Um campo que é criado e muitas pessoas estão dentro desse campo. E aí, essa é uma realidade das democracias contemporâneas. Eu queria só que a Carol fizesse para a gente uma breve exposição, porque o campo, ele escancara exatamente essa exceção que é vigente, né? Então, essa negação dos direitos, ela é constante, e ela tem esse público-alvo. Tá, assim, eu não vou desenvolver muita ideia do campo e da pandemia, porque para mim, eu não sei como desenvolver ainda ela, porque como o campo é um lugar onde o estado de exceção ele é perfeito, né? Onde tem a vida numa perfeita, eu acho que a gente só vai poder fazer essa análise quando passar a pandemia. Entendeu? Aí eu vou cometer o erro da Gama de às vezes me precipitar. Então eu não vou adentrar nisso, porque eu acho uma análise bem complexa e eu acho que é algo que a gente tem que analisar pós-pandemia. Mas quando tu falou sobre Deixa eu só fazer um complemento, porque aí nessa exposição que você vai fazer, dentro desse contexto aparece a tal da vida nua, né, dessa perda de direitos e tudo mais. Aí tu já linka com essa história aí da vida nua. Tá. É porque o que eu ia comentar é que quando a gente escolhe, e foi algo que eu falei muito em 2018, que eu sempre falo isso, quando a gente escolhe, a gente tem que lembrar que a gente é parte do povo, né? A gente não é a elite. Então, no momento que a gente está aqui, não tem vacina, porque o presidente não quer comprar e ele não se importa, e a elite vai fazer o quê? Tá indo lá para os Estados Unidos e vai se vacinar. Não importa, entendeu? Então, quando um presidente vem com um discurso de retirada de direitos, a gente tem que ver de quem é que vai ser retirado os direitos. Então, é o nosso. É o nosso. É sempre o povo que se ferra. Então, a gente tem que escolher alguém que minimamente vai lutar pelo nosso direito. Porque,
assim, a gente tem uma ideia, né, de como se fosse um super-herói, o soberano, assim, a gente tem essa ideia, essa concepção meio gloriosa, assim, não, porque ele vai lutar por mim, ele vai fazer tal coisa por mim, não sei o que, ele não vai fazer nada por você, ele tá ali fazendo política, ele tá fazendo por ele mesmo, ele tá ali porque ele quer o poder. E o governo, ele só tem um objetivo, se manter no poder, não importa como se manter no poder. Entendeu? É isso que acontece com o Bolsonaro. Assim, se ele vira e compra vacina, ele é deserdado por todo o eleitorado dele. E o que ele está fazendo? Política. Ele está fazendo política. Ele está mantendo o eleitorado dele, que é fiel, mesmo morrendo, mas é fiel. E ele está comprando votos. É isso que ele está fazendo no centro. E ele não se importa com a população. Então, a gente tem, é o nosso dever como povo escolher alguém que minimamente nos represente. E exigir isso. É função nossa. O soberano, o governo, nunca vai se preocupar realmente com o povo. E aí eu acho isso algo que tem que sempre ficar muito claro nas eleições, tem que ficar muito claro. A gente tem que identificar onde nós estamos, quem somos nós na sociedade, para a gente poder votar e tudo mais. E aí, sobre o que eu falei da vida nua. O Agamben, e tem até um debate entre ele e a Butler e tudo mais, mas o Agamben, quando ele fala sobre a vida nua, ele não diz que... Ele diz que somos todos virtualmente vida nua. Então, ou potencialmente vida nua. Né? Eu sou potencialmente vida nua, vocês são potencialmente vida nua, todo mundo que está assistindo aqui é potencialmente vida nua. Agora, existem casos que fazem com que essa vida se manifeste, que é a partir do ato. Existe um ato que faz com que a potência se manifeste, né? E aí, existem vários, né? Por exemplo, com a política genocida e com as invasões da periferia e tudo mais, aquelas pessoas ali, elas estão, quando tem uma invasão policial, elas estão tentando se manter, ali sobreviver. Aí ela é sua vida nua. A população de rua, quando ela tenta se manter e ela é excluída pelo governo, que não olha para ela, que não se importa, ela é vida nua. Só que é isso que o Agamben diz, não é uma constante. Porque ao momento em que você é vida nua, você pode sair dessa vida nua quando você entra em alguma categoria política. E ele especifica isso em um outro livro dele. Nós temos categorias políticas, minimamente. Se eu sou estudante, isso é uma categoria. Se você é professor, isso é uma categoria. Se você pode ser considerado cidadão, isso também é uma categoria. E existem casos mais extremos, como, por exemplo, os dos judeus, que eles são retirados totalmente dessa categoria e eles são expostos, escancarados à sua vida nua. Aí eles estão sobrevivendo. Um dia eles eram cidadãos, depois eles viraram cidadãos de segunda classe, depois eles viraram nada. Absolutamente nada. Eles nem eram contados. Aí, eles estão totalmente vida nua. E depois, quando eles vão para o campo, eles se tornam o que o Agamben chama de muçulmano até. Que é quando perde a perspectiva total de sobrevivência e vira ali. E ele já não tem consciência de si. Ele é meio robótico, assim. Que é um grau enorme de degradação, né? Porque, enfim, falta de alimentação, 500 questões lá. Ali ele já não tem mais nem consciência do que ele está vivendo. E é isso. Só que, assim... A Butler, né, quando ela fala no livro dela, ela expõe que tem pessoas que estão mais expostas às vidas precárias, né, pelas políticas e tudo mais, e outras menos. E eu acho assim, eu falei na minha pesquisa do projeto, eu falei da Butler, e eu acho a explicação dela sobre vidas precárias bem mais fácil de entender e de aplicar do que a do Agamben, porque a preocupação da Butler é uma preocupação política, ela está ali. Tudo que ela escreve é muito político, é muito prático e você consegue identificar na hora. A preocupação do Agamben é uma preocupação mais ontológica. Está mais preocupado com o ser, com outras questões. Mas, assim, fazendo uma crítica, ele também reconhece que existem pessoas que estão mais expostas e outras menos expostas. Só que o que ele fala todos nós somos vida nua. Entendeu? A gente só precisa de algo que manifeste isso. Entendeu? Não existe uma exclusão, não existe pessoas que não vão vir a ser. Que é isso que as pessoas erram na interpretação dele, achando que só algumas pessoas podem ser vida nua e outras não. Não, todos nós podemos ser. Basta que alguma situação externa nos coloque nisso e aí a vida nua vem. Mas ela também não é uma constante, porque você pode sair daquele estado e retornar à ideia de política. Que eu acredito ser, e é isso que eu ainda estou desenvolvendo, ainda estou estudando, que vem a ser a multidão. Que é quando ela readquire a política e ela se contrapõe ao soberano. Que aí existe uma tensão que ele fala nas Tases, que é entre o soberano e a multidão. Que a multidão ela sempre quer readquirir o poder político para que ela possa mudar do soberano. E ele vira e diz assim, eu não vou te dar o poder político. E aí que vem o estado de exceção. Ele usa o estado de exceção para controlar essa multidão. Para que ele nunca venha a perder o seu poder.
E aí são essas diversas práticas. Por isso que a gente vive um estado de exceção permanente, porque ele se utiliza disso como tática. Como ele se mantém no poder? A partir da exceção, a gente tem uma crise e eu vou utilizar essa crise para me manter no poder. Eu, soberano, sou o salvador. Eu vou ajudar vocês. Quando ele vira assim, nós precisamos resolver isso com urgência, quem é que tem o poder de fazer isso? Eu. Eu vou salvar vocês. Então, se a gente tem um caso de terrorismo, por exemplo, eu, soberano, vou salvar vocês. Mas para isso, eu vou precisar retirar direitos. Porque eu criei um inimigo, e é essa ideia do inimigo, que eu acho muito bacana. Eu criei um inimigo. E agora, para o inimigo, e ele vem da onde? Ele provavelmente está na vida nua, ele provavelmente é um excluído, ele já é um marginalizado, porque quando a gente pensa no terrorista, quem é a primeira pessoa que vem no estereótipo de terrorista? É o muçulmano. Que os Estados Unidos têm diversos conflitos, e enfim. E, por exemplo, quando a gente pensa na guerra às drogas, quem é o inimigo? É o negro, pobre, morador de periferia, que já é excluído, que já é marginalizado, que já está à margem pela sociedade neoliberal. E aí o soberano fala, olha, não tem muita diferença, sabe? Eu usar ele como inimigo. Mas esse discurso legitima essas práticas. Tem importância se ele já é excluído, ele já está ali, às vezes, vida nua ou não, né? Depende da situação, não vou generalizar. E ele já está ali, e aí ele vira e fala assim, é esse que eu vou usar para legitimar o meu discurso, para legitimar a minha política pública. E é isso, cara. E é isso que eu acho assim, genial. Essa também é a minha pesquisa sobre o Agamben. Ele se utiliza desses discursos para legitimar a nossa exceção. Sempre tem um inimigo e sempre tem uma crise, sempre tem algo para resolver. O que a gente tem agora? Qual é o nosso inimigo? É o vírus. E ele ajuda a legitimar várias questões. O Bolsonaro se utiliza disso. Ele está se utilizando o tempo todo da exceção da pandemia. Não a nosso favor, né? A nosso favor, ele não fez nenhuma política pública que nos beneficie. Entendeu? Mas retirar direitos, ele está fazendo a torta e a direita. Entendeu? E é isso que eu ia falar. O soberano se utiliza. Ele é contra a multidão. E o que é a multidão agora, que a gente pode dizer? Os atos. O protesto que a gente está fazendo aqui é ir contra o governo. E ele não está feliz com isso. E ele tenta sempre reprimir a multidão porque ele não quer perder o cargo dele. Porque ele está fazendo política. Porque ele só se importa com uma coisa. Não é com a vida. Não é com a gente. É se manter no poder. E não importa que discurso ele vai usar para se manter no poder. Seja o do terrorista que retira seus direitos e a gente legitima porque a gente está com medo. Seja da guerra às drogas e tudo mais. E é isso que acontece. É isso que a gente vê aqui o Bolsonaro fazendo o tempo todo. E, infelizmente, nada a nosso favor. Nadinha mesmo. Nada. Quando tem um discurso do terrorista, a gente até acha que é algo a nosso favor, né? Quando tem uns outros discursos da guerra às drogas, a gente até acha que é algo a nosso favor. Normalmente não é, né? A guerra às drogas é uma guerra falida que tem um gasto público enorme. Enorme. Tem até uma pesquisa que saiu recentemente. Esqueci agora o nome, mas eu posso mudar se interessar para alguém no chat, que eles falam que se não fosse a gente parasse a guerra às drogas agora, a gente ia conseguir alimentar quase 100 mil famílias, só com o dinheiro que a gente gasta na guerra às drogas. Agora, no período da pandemia, dá 600 reais para 100 mil famílias, assim. E isso só comparando o que gasta, por exemplo, em São Paulo. Era mais ou menos assim o estudo. Que é bem interessante. E é isso que eu tô falando, são vários discursos. E agora o Bolsonaro não, ele tem uma política dele, né? Uma política que não faz questão de mostrar que ele tá fazendo algo pela gente, é só para eles mesmo, e é isso. Eu acho que eu tentei relacionar um pouco com os outros autores, mas também não tentando fugir muito, porque é um tema muito extenso que o Agamben vai falar sobre isso. E aí eu teria várias coisas para falar. Espero que tenha ficado claro e relacionado um pouco com o Matheus. Não, e aí eu vou justamente fazer esse link para jogar para o Matheus agora. A Fernanda Bravo está com a gente, ela que está na organização do e-book que a gente vai estar lançando agora no final de junho, né? O Matheus, inclusive, compõe também o e-book. O Feminismos, Feminismos de Diversidade. E aí, pontuando, né, eu lembrei de Corpos em Aliança da Butler. A gente vai já trazer isso aqui, o Matheus traz já. E deixa eu só trazer, o Jeff está dizendo, total, Carol, precisamos repensar o papel da visualidade na dominação, né, a questão da sociologia da imagem. A Thalia Mancio, um presidente deve governar para todos, não só para seu eleitorado ou para uma pequena parcela da população, ao contrário do desgoverno Bolsonaro, né? E aí é o que ele faz, é jogar para a plateia, jogar para os seus para garantir a sua manutenção no poder. E aí, Carol, na fala dela, trouxe essa percepção do Agamben, né, de que somos todos vida nua, somos todos potencialmente vida nua, né? E na Butler, essa percepção de que somos todos vidas precárias, né? Só que a precariedade, ela não abraça todo mundo da mesma forma. Então, assim como nesse contexto de pandemia, né,
a vida nua e a precariedade, sobretudo por conta das ações do governo, das ações e da omissão do governo federal, ela tem abraçado as pessoas, que inclusive eu já citei, pobre, preto, favelado, né, pessoas de baixa renda, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a elite que tem condições de sobreviver lá fora, de buscar lá fora os auxílios que necessita, e aí eu estou falando de vacina principalmente, está isenta disso, né? Então, a precariedade, por isso que a pandemia ela não é democrática, né? Porque a precariedade, essa vida nua, ela tem um público-alvo um pouco específico. E aí o Matheus traz para a gente essa reflexão dessas vidas precárias. E eu acho que é interessante a gente já conectar, Matheus, porque dentro dessa perspectiva das vidas precárias tem a questão do luto, né? Das vidas não imutáveis, e aí, daí a gente ter as diversas impressões de que ele não é coveiro, de que vai morrer 7 mil, mas a economia não pode parar, e aí 7 mil se tornou quase 500 mil já, né? Tem gente que nova, vai morrer, mas a gente tem que continuar e tudo mais. Isso hoje, a gente escuta esse discurso ainda hoje, né? De que vai morrer mesmo, mas a vida não pode parar. Então tem muito dessa relação com as vidas não imutáveis. Então, joga aí pra gente. Vamos lá. Deixa eu tô interromper um pouco. Eu vou só desligar aqui rapidinho meu microfone, porque tá chovendo e a janela tá aberta, tá só com a cortina. Queria uma chuva. Tá quente pra caramba aqui, muito quente. Eu tô acompanhando os comentários, o pessoal reclamando nas redes, Edmilson, por gentileza, liga a central de água de Belém, que eu não tenho condições. E pra completar, o meu ar quebrou, então assim, eu tô morrendo de calor aqui. Mas enfim, Matheus, aí eu vou fechar aqui, mas você pode ir falando, tá? Tranquilo. Bom, eu não vou entrar necessariamente na discussão Butler-Agamben, né? Porque aí seria algo muito, muito teórico, né? Mas algo que definitivamente a Butler não curte é o conceito de vida nua. Apesar das semelhanças que há no sentido de vidas não ilutáveis, de vulnerabilidade, condição precária e tal, com o sentido de vida nua, ela chegou a numa entrevista que ela deu, perguntaram para ela, tem essa entrevista traduzida em português, perguntaram para ela sobre o Agamben. E aí, salvo engano, pelo que eu li, ela falou assim, olha, eu acho que a gente está querendo chegar no mesmo lugar, né? Só que as nossas categorias de análise são diferentes, né? No sentido de que ela... Eu falei que eu não ia entrar, mas acabamos falando um pouquinho só. Mas só um pouquinho. Ela se preocupa um pouco com o conceito de vida nua. Ela se preocupa um pouco com a redução, que para ela seria uma redução da vida à dimensão biológica. Ela se preocupa com isso. Porque ela pensa também na existência enquanto uma forma de resistência política de determinadas pessoas, né? Então, ela fica com medo disso acabar retirando a capacidade do oprimido de responder à opressão também, né? Então, ela tem preocupação de tornar pessoas em que a estrutura já tenta imobilizar em mais imobilizadas, né? Nesse sentido. Ela tem uma preocupação com a linguagem, por isso que ela se preocupa com o conceito de vida nua, ela prefere utilizar a dimensão da precariedade, das vidas não ilutáveis, enfim. Embora ela fale, olha, eu acho que a gente está caminhando para a mesma coisa, né? As nossas teorias. Não sei se ela mudou de lá dessa entrevista para cá, mas, enfim, ela ainda escreve muito, né? Tem agora que vai sair um livro pela editora Boitempo, vai sair esse ano a tradução, que é A Força da Não Violência, né? Que já tem publicado em inglês, vai sair esse ano pela Boitempo. Eu sei porque eu fui numa palestra da pessoa que faz a revisão técnica dos textos da Butler aqui, que é a Carla Rodrigues, né? Eu fui na palestra dela e ela falou que a Boitempo vai lançar, né? Então, maravilha, né? Mais um texto da Butler para a gente poder até entender mais sobre essa dinâmica aí dela com a Agamben e tudo mais, porque ainda tá uma coisa muito assim, pô, cadê a diferença substancial, né, entre o que tá falando, o que o outro tá dizendo, enfim. Mas há sim uma diferença, né? E a questão, eu vou entrar no luto também, mas é importante falar sobre essa distribuição desproporcional da vulnerabilidade, da precariedade. Aí tem algumas traduções que falam vulnerabilidade, falam em precariedade, algumas fazem diferença entre precariedade e condição precária, né? Isso já
no Corpos em Aliança e Política das Ruas já vira um sinônimo de condição precária, e precariedade já vira termos sinônimos mesmo, que em quadros de guerra, por exemplo, ela diferenciava precariedade e condição precária. Agora, depois, eu acho que fez sentido depois tomá-los como sinônimo, mas mantendo o argumento central, né? De que a ideia é que, assim como a Carol falou, né, de que toda vida ela é nua, né? Ela fala assim, olha, toda vida, para Butler, né? E a Butler falando, toda vida ela é atravessada pela vulnerabilidade. Toda vida é vulnerável nesse sentido. E aí ela vai dizer assim, olha, por que ela diz que toda vida seria vulnerável, né? Todos somos vulneráveis porque somos todos expostos, de alguma maneira, a uma porção de coisas que nos são externas, né, que estão fora de nós, que nós não temos controle. Né? Então, existe uma série de circunstâncias da vida que nós não temos a capacidade de controlar, de assumir as rédeas. Então, em alguma medida, somos todos vulneráveis. Né? Somos todos vulneráveis a isso que nos foge, né, ao controle. Mas essa dimensão de uma vulnerabilidade que ela chama de uma vulnerabilidade primária, né, de toda a existência humana, existe para ela, isso não impede a gente de perceber que há uma distribuição desproporcional da vulnerabilidade. O que significa dizer que determinadas vidas, determinados grupos humanos estão muito mais suscetíveis do que outros a violações de direitos, a pobreza, a violência, a discriminação, a morte. Né? Então, e isso por quê para ela? Essa exposição diferencial à violência se dá por conta de uma deficiência deliberada de apoio do Estado. Uma deficiência deliberada de apoio e proteção do Estado. Então, por isso que essa discussão da Butler sobre vulnerabilidade tem que ver também com a violência de Estado, por ação ou por omissão. Né? Então, essa questão de existir uma distribuição desproporcional da vulnerabilidade, né, que se dá por conta de uma atuação ou de uma inanição estatal, isso seria uma prova para Butler, né, e já entra na dimensão do luto, porque isso seria uma prova para ela de que existem vidas, diferentemente de outras vidas, que não importam. Existem algumas vidas que oficialmente não são passíveis de luto. Né? São vidas cuja perda, cuja morte, cuja aniquilação não é chorada, não é enlutada, não é oficialmente. Né? A gente está falando sobre as pessoas próximas que perdem a vida de um parente. A gente está falando sobre em termos oficiais, né? Em termos de gestão política. Elas não são oficialmente lutáveis, são vidas que não importam, isso que ela vai dizer. São vidas descartáveis. Até o que o Bauman chega a dizer, isso em um livro dele, Vidas Desperdiçadas, né? É o refúgio humano. Ser o refúgio humano. São pessoas que são tidas como lixo. Né? E o que se faz com o lixo? Né? Como que a gente se percebe o lixo? Né? O lixo é aquilo que contamina. Se o lixo é aquilo que contamina, aquilo que traz uma desordem, o que a gente precisa fazer com o lixo? A gente precisa varrer. Né? A gente precisa varrer da sociedade, a gente precisa tirar o lixo, a gente precisa colocar para fora. Então, existem vidas que são vidas refugadas. Vidas tidas como lixo. E aí, por isso que entra na ideia da Judith Butler de uma morte banal. Né? Que isso na pandemia então fica mais escancarado. Né? A ideia de uma morte banal, de banalização da morte mesmo. Né? A Hannah Arendt já falava um pouco, né, disso também. Né? Mas a ideia de pessoas mortas no silêncio. Pessoas mortas em silêncio. Né? Vidas perdidas como se não tivessem história. Como se não tivessem registro. Né? Como se fossem vidas que não fizessem parte da nação. Né? Por quê? Refugadas. Por quê? Descartáveis. Então, e aí a questão do luto. Que ela vai falar assim, olha, existem vidas não enlutáveis. Né? São vidas cuja perda não é chorada. E isso é importante pensar. A dimensão de dizer que uma vida não é enlutável não se limita ao momento da morte dessa vida. Ou seja, da morte física, da aniquilação mesmo. Uma vida não enlutável, ela é determinada desde o nascimento, quando o Estado não dá apoio, não garante direitos sociais, não garante uma moradia, não garante alimentação. Então, essa vida já é uma vida não enlutável. Ela não precisa morrer para ser não enlutável. Essa que é a questão. As vidas não enlutáveis são determinadas desde que nascem. Né? No Brasil, nossa, escancarado. Né? Agora, mais ainda. Então, mas pensando a dimensão do luto, né, que o Ismael falou de colocar. Porque o luto para Butler, o luto é fundamental na filosofia da Butler.
E por que o luto é fundamental? Porque ela vai dizer assim, olha, o luto está muito além da esfera do sentimento individual, né, da esfera do sentimento privado. O luto, ele tem uma dimensão que é muito maior do que a individualidade, que é muito maior do que o sentimento. O luto tem uma dimensão que é política, ela vai dizer. Por quê? O luto, para ela, traz um sentido complexo de comunidade. O luto traz consigo um sentido de interdependência social. Tanto que ela vai dizer, né? Fala assim, olha, o luto nos envolve, o luto nos desfaz, né? Ele nos envolve em vidas que não são as nossas. Ou seja, o luto aproxima. O luto acaba com barreiras. Me possibilita ver o rosto do outro, ver que o outro tem um rosto, né? Que o outro não é objeto. Então, a questão é que ela vai dizer então o seguinte, né? Ela vai falar assim, olha, o luto, ele mostra para nós, uma política de luto mostra que nós não somos autônomos, né? Mas que nós somos tanto desfeitos quanto feitos uns pelos outros, né? De que o sentido está no coletivo, né? Na imbricação mesmo, né? No imbricamento, sei lá, se falei certo em português. Mas então, nesse sentido que a Butler vai dizer, olha, se o luto tem essa dimensão política, opa, tremeu aqui, desculpa. Se o luto tem essa dimensão política, se o luto tem essa representatividade, quando se diz que uma vida não é passível de luto, significa dizer que, de alguma maneira, nem se trata de uma vida, né? Ela não se qualifica enquanto vida, ou pelo menos enquanto uma vida passível de ser vivida dignamente, né? Então, e é isso que é engraçado, por quê? Se ela não é passível de luto, logo não se qualifica como vida. Se ela não se qualifica como vida, a violência contra ela também não vai ser percebida como violência, né? Se não é vida, não há extermínio. Então isso nem é entendido como extermínio, né? Não, isso não é genocídio. Que isso? Não é genocídio, né? Por quê? Porque a violência não é assimilada como violência, o extermínio não é assimilado como extermínio, porque tudo se torna extremamente natural, né? Agora, tudo se torna até meramente estatístico, né? Estatístico. A morte virou estatística. A morte agora mesmo, né? Agora na pandemia, da pandemia, a morte virou estatística. São mortos sem rosto, né? Então, o Ismael chegou a falar, não sei se tu escreveu no artigo sobre o Agama, eu comentei com ele também que eu vou publicar recentemente, vai publicar agora no segundo semestre um trabalho que eu faço uma análise justamente da guerra às drogas, da política nacional de drogas, a partir da redemocratização, principalmente, a partir das categorias de necropolítica e de sociedade da inimizade do Mbembe. Mas eu estou produzindo outro artigo que se chama As Vidas Não Enlutáveis de Jacarezinho, né? E eu acho que isso tem tudo a ver, porque justamente para a gente poder pensar, né? Para poder pensar essa chacina que aconteceu aqui no Rio, né? Eu estou aqui no Rio, quem não ouviu no início, eu estou aqui no Rio, faço mestrado aqui no Rio. Uma chacina que aconteceu recentemente, né? E como a aniquilação, o extermínio dessas vidas foi banalizado, né? E mais, né? Como que a aniquilação de jovens pobres, negros, da periferia, né, é uma constante, né, no nosso país. É uma constante, né? Então, como essas pessoas elas são tratadas como supérfluas, como vidas supérfluas, né? Como refúgio, né? Como descartáveis, como aquela ideia que a gente poder falar de mortos em vida. São mortos em vida, né? Então, matar mesmo ou não matar não faz muita diferença, né? Sério, isso que a Judith Butler está falando. Então, o que Bolsonaro faz, além de intensificar essa dinâmica de morte, intensificar esse processo, a ponto dele chegar no seu cume, a ponto dele chegar no seu ápice, né? A Judith Butler, ela chega a dizer assim, que nós estamos vivendo, que há um processo que ela chama, e que, isso está claríssimo, que é um processo de desrealização da perda. Eu acho bonito esse nome, é desrealização da perda. A perda ela é desrealizada, porque ela não é entendida como perda, né? O que seria isso? Seria essa falta de sensibilidade mesmo, a falta de sensibilidade à morte, né? Ao sofrimento, né? de humano, de alguns humanos, de determinados humanos, né? Porque como o Ismael falou, e a Judith Butler trabalha, existe essas assimetrias, né? Essa distribuição desproporcional mesmo. Então, tanto que
para Butler, essa questão do luto é fundamental, porque pensar uma política de luto, pensar o luto é fundamental para estreitamento de laços. Então, o luto não... Enfim, eu acho que eu já deixei isso claro, mas é fundamental uma política de luto. Né? E agora que a gente está nas redes, é fundamental a gente sempre trazer à tona isso. Sempre trazer à tona as mortes, que tudo isso acontece. Sempre trazer à tona o genocídio, que é um processo de genocídio. O genocídio não significa uma pessoa com metralhadora na mão atirando em todo mundo. Não. O genocídio também é isso que está acontecendo. Né? É essa omissão, é essa descredibilização da ciência, né? que traz para nós as alternativas de salvação, né? Desse momento. E a inexistência do luto, né? A inexistência do luto total, de um luto público. Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu respondi, né, Ismael, sua questão também. Sim, inclusive o comentário que eu ia fazer o seguinte era essa coisa da Operação Jacarezinho, né? Em que esse luto oficial não existe, ao ponto do presidente e do governador do estado do Rio celebrarem o êxito da operação, né? Então, celebrando ele. Na coletiva de imprensa, isso. Né? A celebração. Cara, tem um advogado aqui do Rio de Janeiro que ele faz acompanhamento com moradores de periferias aqui do Rio, e ele tem um Instagram, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu, cara, mas ele trouxe vários vídeos e postou vários vídeos dos moradores lá do Jacarezinho, mostrando a ação, no momento da ação, muitas coisas no momento da ação, corpos caindo, pessoas caindo, tropeçando em poça. Quando põe a mão, não é poça de água, é poça de sangue. Entendeu? Então, imagens das casas, né? A casa com pessoas lá dentro mortas e sangue espalhado pelas escadas, sabe? Chega a arrepiar de lembrar dos vídeos. Né? É aquela dimensão. O que a gente tem no nosso discurso? A gente tem no nosso discurso, no nosso não, né? No nosso, digo, do governo. Enfim, não quero ser mal compreendido nesse sentido também, né? Mas, assim, olha, nosso país é democrático, né? Racialmente democrático e tudo mais, né? Eu tava começando a escrever um projeto que chama do racismo velado ao extermínio filmado. E foi isso, cara. Porque vela-se, né? Esconde, tenta-se, na verdade, esconder a existência desse racismo estrutural, mas se filma o extermínio. E o policial próprio filmando o extermínio do pobre, negro, morador da periferia. Então, é o discurso é um discurso velado e se filma o extermínio, né? Como se fosse a prática de um mal necessário. Né? Cara, sim, a política de guerra, né? A política de guerra. Sim. De guerra. Essa percepção que a gente tem do luto, né? Da importância que de fato tem um luto, a gente não precisa nem conhecer a pessoa ou de repente não tem tanta aproximação com ela, mas aí quando a gente vê, pelo menos o meu movimento, né? Muito natural, é quando eu vejo a imagenzinha do luto nos perfis do Facebook, colocar, dependendo de quem seja, né, da relação que eu tenho com essa pessoa, ou a reaçãozinha do força ou a de choro. Então, de repente, a gente não tem relação, nunca nem vê essa pessoa, né? Mas a gente, pelo luto, consegue se encontrar com esse outro, né, se abraçar com esse outro, porque há esse sentimento, essa solidariedade que é despertada pelo luto, que não existe exatamente nessas vidas que são abandonadas à precariedade, ou no caso do Agamben, né, que são lançadas à vida nua, né? No caso do Agamben, assim, se não há luto, então essa vida pode ser exterminada. No Agamben a gente vai ter a questão da vida nua, que é exatamente uma vida que olha, se for assassinada não tem problema, né? Tá fora da jurisdição, tá fora da norma, então a gente não vai, enquanto instituição oficial, né, matar. Mas se alguém matar, tá tranquilo, né? Então... Não, e às vezes vai oficialmente matar. Aí no nosso Brasil a gente, né? A gente não tem essa coisa de não ir, infelizmente, né? Mas, enfim, a gente está se encaminhando para o nosso finalmente. Nós tínhamos nos proposto dar 1 hora de conversa, a gente já está com 1h35, porque a gente começamos pontualmente às 16. Mas eu queria só pontuar que eu coloquei no comentário
a live que o Matheus falou da professora Carla, que é exatamente lá no canal do Núcleo de Estudos do Comum, né, o NEC. Não sei se foi essa mesmo, né? Pronto. Foi essa mesmo, Núcleo de Estudos Comum. Eu assisti depois. Foi excelente. Foi muito Sim, eu assisti depois a professora Carla, e aí tem o professor Fernando Hoffman, que é quem coordena o projeto, né, do evento que está rolando, que é sobre biopolíticas em comum, e o professor Michael Vermut, que é quem comenta. Eu acho que o Michael Vermut é da Unicinos, salvo engano. Eu vi alguma coisa, algum dos palestrantes desse evento Biopolíticas em Comum é da Unicinos, tá, cara? Só para efeito de informação. Cheguei agora lá, ainda não sei direito quem é de lá. Mas, enfim, a gente vai se encaminhando para o nosso finalmente. Eu acho que a gente conseguiu ter uma boa conversa e trazer esses conceitos de uma forma que eles fiquem mais objetivos, mais claros, mais acessíveis, porque a gente parte da nossa realidade, né? Eu, particularmente, faço filosofia muito disso, né? De tentar conectar o que a gente vê na academia com o que a gente experiencia no dia a dia. E aí a gente acabou terminando no Agamben e na Butler, e eu estou exatamente em cima do muro entre o Agamben e a Butler, né? Porque muito provavelmente eu vou migrar para a Butler no doutorado. E aí a minha ideia é tentar estabelecer essa conexão, né, meio que a dissertação com a tese do doutorado, para dizer, olha, estou saindo do Agamben, nada contra, mas é só para não ficar preso nele a vida toda. Tá? E a minha sorte é que eu tenho Carol para me ajudar com a Agamben, uma vez e outra eu estou recorrendo a ela, de repente eu tenho que conversar com o orientador, encaminhar o trabalho, Carol, dá uma olhadinha aqui, se for aprovar eu mando. E aí ela é quem primeiro aprova e depois é que eu envio. E aí quando eu vou falar, escrever algo sobre a Butler, eu vou e perturbo o Matheus. Enfim, a Giovana está apontando ali, ó, faz total sentido essa transição. Né? Não estou de todo errado. A Fernanda está parabenizando, aí eu vou para os comentários agora, que é só parabéns. A Fernanda Braga está parabenizando, excelentes discussões. A Thalia Mâncio, mais uma vez, que fala com a gente em Minerolândia, Pedra Branca, que é professora também do Emancipa. Discussão riquíssima e muito ampla. A Leila está um pouquinho angustiada e revoltada, né? Mas também está parabenizando pela live, mandou inclusive aqui mensagenzinha no WhatsApp. Tassiana Barros, que é a prima do Matheus, né? Está elogiando aí pela live. Tem uma galera boa aí de todo mundo e a turma mandando abraço. Jonas, coraçãozinho para você também. Saudade do povo do Cariri, enfim, todo mundo aí. O Pablo tá apontando aqui, amei Carol. O Pablo está com saudade do grupo do Filosofia em Rede, mas vai ficar com saudade. Saudade das lives. Então, só agradecer, tá? Eu vou começar agradecendo todo mundo que ficou com a gente até agora, que passou por aqui ou que vai passar, porque a live vai ficar salva. E aí, quem de repente assistir depois, ajuda a compartilhar, deixa lá nos comentários também alguma coisa, interage com a gente de alguma forma. A Giovana, excelente live, parabéns pelas discussões, gratidão pela partilha, para não esquecer o Fora Bolsonaro, já está colocando. O Bel está contando aqui a mãe de Matheus, né? Parabéns, como sempre, foi show. Enfim, todo mundo elogiando aí. E lembrar que a gente segue, né? Hoje é o dia exatamente, a gente fez essa live para estar reforçando as lutas de quem está na rua, reforçando as lutas nas redes pelo Fora Bolsonaro, para que a gente possa se levantar e fortalecer a nossa resistência contra tudo isso que está aí, né? E aí o Matheus, na fala dele, pontua isso da Butler, né? A existência como forma de resistência política. Hoje, mais do que nunca, estar vivo é a nossa principal arma de resistência, né? Aquela boa e velha história do eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer, né? Então, que a gente possa fortalecer esse combinado, né? Eu espero poder ver, tem muita gente que eu conheço, quem eu não conheço também eu quero conhecer um dia, e que eu quero ver bem, né? Eu quero, ao final de tudo isso, poder reencontrar todo mundo. De repente, quem está nos assistindo, acho que a gente já se conhece, a gente só se conhece aqui, ó, pelas redes sociais, pelas telinhas, pelo WhatsApp,
E aí eu quero ir em Belém do Pará, conhecer Carol, conhecer Giovana, Marcela, todo mundo. Quero ir no Rio de Janeiro, mas quero ir em Minas também para comer o doce de leite, embora eu já tenha comido, eu quero comer de novo, mas para conhecer Matheus, conhecer Dona Cibele, né, todo mundo. Então, que nós nos mantenhamos vivos, né, mais do que nunca, tomamos os cuidados necessários, sempre que possível, e que a gente siga nessa resistência. E aí eu agradeço, Matheus, mais uma vez, pela disposição, por sempre estar aceitando o nosso convite, não só para esses encontros, por ter se disponibilizado para estar com a gente no Emancipa. Já reforço que a partir da próxima semana a gente está iniciando as inscrições de matrículas, né, para os estudantes para a Rede Emancipa, o nosso cursinho popular para Enem, e agradecer por essa disposição. Eu comecei com Carol, e aí eu começo agora as considerações finais com o Matheus, e depois termino com Carol. Então, Matheus, só para tu fazer as tuas considerações finais. Bom, eu acho que tem que finalizar com um grandioso fora Bolsonaro, né? O dia ainda não acabou, então ainda há tempo para a gente postar bastante coisa, né? Postar bastante hashtag fora Bolsonaro, né? Falar sobre esse genocídio todo. E não parar por hoje também, né? Hoje é um dia especial, porque foi um dia, né, pactuado para isso, mas que a gente pode se manter firme nisso, se manter nas reflexões também, porque são importantes, né? Trazer o embasamento para a discussão também. E é isso, quero agradecer muito todo mundo que participou com a gente aqui hoje. E agradecer você também, Ismael, pelos convites. Adoro seus convites, né? Você me coloca em cilada, geralmente, né? Ontem eu postei falando disso. Mas é sempre um prazer estar com você nos seus projetos. Você é um rapaz diferenciado mesmo. Tá? Não sei como que você consegue acumular tanta coisa assim, né? Mas é sempre com um objetivo muito, muito, muito nobre, muito bonito. E é uma honra, um orgulho imenso para mim fazer parte agora da equipe Emancipa, né? E poder participar um pouco dessas lives também, e trazer um pouco do que a gente tenta desenvolver na academia para uma linguagem, né, mais ampla, mais simples e mais acessível possível, né? Porque retirar um pouco aquela ideia de um academicismo, né, que impede muito o contato com as outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental para um movimento consciente de resistência, né? É isso. Só gratidão e fora Bolsonaro. Obrigado, Matheus. O Matheus está falando de cilada, porque, para quem não sabe, eu vou confessar isso, eu mandei mensagem para ele e para Carol ontem já às 10 horas, tá? Carol estava na Marcela, Matheus estava fazendo alguma coisa, mas estava bem distraindo, né? Descontraindo um pouco, e aí foi de supetão. Tanto que a gente divulgou já quase meia-noite, né? Mais de 11 horas, e, enfim, gratidão por ter aceito o convite, Carolzinha, passo para ti. Então, eu vou agradecer, né? Eu fiquei um pouco receosa, assim, de falar sobre esse tema, porque às vezes eu me empolgo muito. E eu falei, é um tema pessoal, para mim é um tema que me indigna, né? Enfim, eu sou uma dessas pessoas que viveu luto várias vezes. E o último luto que eu vivi foi de 2 tios meus que morreram porque o Bolsonaro não comprou vacina a tempo, sabe? Não foi nem ele, né? Foram os governos estaduais. E se ele tivesse aceitado uma daquelas propostas, eles estariam aqui. Então, e assim como diversas outras pessoas. Por isso que eu vou terminar a minha fala falando sobre um texto da Gama, em que ele fala que dessa pandemia que a gente tem que lembrar dos rostos, porque o número é muito grande, não é só estatística, são pessoas, são famílias que foram destruídas, são pessoas que tinham sonhos, são pessoas que tinham planos, são pessoas que tinham uma vida pela frente. E aí eu tô dizendo, a gente não sabe, morreu também muitos idosos, mas mesmo que fosse um dia, ou mesmo que fosse um mês, quem tirou isso foi o Bolsonaro, quando ele não comprou vacina e quando ele recusou 11 vezes. Então, é um grande fora Bolsonaro, porque esses 450 mil é dele, e é por isso que ele é um genocida, ele fez uma política de extermínio. E eu agradeço muito ao Ismael, sempre, né, a todas as coisas que ele acaba me colocando, ao projeto, que eu gosto muito,
a todas as propostas, porque de vez em quando ele vai e me tira da minha zona de conforto. Então eu agradeço muito a isso, a essa amizade que se formou virtualmente, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente se conheceu virtualmente e foi uma das melhores coisas assim que aconteceu ano passado, foi essa amizade. Eu agradeço muito por todas as propostas e por me tirar um pouco da minha zona de conforto. Então, muito obrigada pelo convite e fora Bolsonaro. E a gente está só começando as provocações. Carolzinha está com a gente na presidência, na comissão científica do terceiro webinário, ela e Brenda, que vai rolar do dia 12 ao dia 16. Tem como tema Educação como Prática de Liberdade, 100 anos de Paulo Freire. As inscrições estão abertas. Inclusive, quem se inscrever até segunda vai participar do sorteio de 2 vagas em cursos com a Helena Vieira, que vão rolar agora em junho. E aí, Carolzinha também... eu não falei ainda. Mas a Carolzinha vai estar com a gente na organização do e-book que vai reunir artigos filosóficos de pensadores e pensadoras da região norte, né, e da região nordeste, né, do Ceará. Na verdade, é Pará e Ceará, não é nem a região toda. E a gente vai estabelecer esse novo e-book para o segundo semestre, Conexões Ceará-Pará, porque tem muita gente do Pará nos webinários, e aí eu não tenho como não fazer essa homenagem exclusiva, inclusive do direito, né? E aí já fica feito esse convite público aqui, e Matheus vai estar com a gente coordenando a comissão científica do 4º webinário em dezembro. Eu nem pergunto. Novidade para mim agora também. Eu nem pergunto, eu só digo, vai fazer. Falou né? na live. Vai fazer, não. Não, o Ismael é desse jeito, são as ciladas da vida, mas todas muito gostosas e pertinentes no final das contas, né? Necessárias até. Então, Ismael, estou sempre junto contigo e vamos nessa aí no 4º webinário. Sou bonzinho. eu já estou pensando no webinário presencial para 2022. Eu estou lá, já estou em 2023, na verdade. Vocês não têm nem ideia. Golpe por cima de golpe, podem esperar. Então, mais uma vez, obrigado, Carol, obrigado, Matheus, obrigado a todo mundo. Foi excelente estar com vocês essa tarde. A gente segue com as nossas manifestações nas redes. Eu, pelo menos, estou passando o dia todo... Na verdade, já faço isso no dia a dia, né? Para mim, todo dia é 29 de maio. Mas hoje intensifiquei essas publicações, então não fui para as ruas, primeiro porque a gente está a 300 quilômetros do ato em Fortaleza, e aí não tinha como. Também estou me recuperando ainda da Covid, né, que eu peguei esse mês, e aí não tem como, né, eu não ia me jogar assim. Mas a gente segue nas redes sociais. E aí eu queria só deixar esse registro, a partir da fala de Carol, da nossa solidariedade para essas quase... Já estamos chegando hoje, muito provavelmente a gente fecha 470 mil mortes. Então, para muita gente que negou a ciência, que achava que esses números eram absurdos, a previsão de 500 mil está se confirmando, né, ainda para esse semestre. Isso é trágico. E se a gente seguir do jeito que a gente está seguindo, a gente muito provavelmente chega a 1 milhão em 2020. Já vai estar com esse registro de 1 milhão até o final do ano, até o começo do próximo ano, de acordo com os estudos, né? Isso sem contar as subnotificações, né? Tem muitas mortes que carregam características da Covid, mas que não estão sendo registradas, né? Muitas, inclusive, estão sendo investigadas. E aí é seguir na resistência, seguir se cuidando, para a gente estar vivo, de pé, para derrubar esse governo genocida. A gente precisa fortalecer esse levante, a gente vai vencer tudo isso, a gente vai superar tudo isso, e o mais breve possível a gente vai estar junto, se abraçando, se aglomerando, celebrando a vida, a memória daqueles que se foram e a vida daqueles que continuam conosco. Então é isso, se cuidem, fora Bolsonaro, tá? A gente segue nesse fora Bolsonaro, e a gente segue nas lutas. Beijão, até mais. Agora eu vou descobrir como é que desliga, porque esse formato de 3 pessoas eu estou tentando descobrir aqui. Achei. Eu acho que eu achei.